Bom, então, a que conclusão que a gente chega a partir dessa primeira reflexão? Que ler é um processo de reconstrução dos sentidos do texto, no interior do repertório de significados e sentidos constituídos por cada sujeito, considerando-se as características do contexto de produção que determinou o texto que lê. Então, qual a implicação disso para o ensino? Né? Então, ensinar a ler, portanto, deve supor a tematização das capacidades de leitura requeridas para tanto, possibilitando aos alunos constituí-las ou ampliá-las. À medida que a gente foi lendo aqueles textos e recuperando significados e sentidos, ao mesmo tempo a gente foi usando o repertório que a gente já tem, portanto, é essa capacidade de ativação do conhecimento prévio, né? A gente foi articulando trechos do texto para ler, que é o caso das sobrancelhas do chocolate incolor, né? Que é o caso da propaganda. A gente foi inferindo possíveis sentidos para os itens lexicais, que a princípio significavam uma coisa e de repente naquele texto viram outra, tipo palavras de lã, né? Tipo um livro que provoca muito transtorno nas prateleiras ou um livro que pode ser criado no aquário, né? O que é um aquário? Quando a gente fala criar os livros em aquário, nossa, essa imagem é de doer o coração, né? Porque, para mim, é um livro que você nunca pode tocar. É o livro que você tem que ficar do lado de fora olhando. Tá certo? É o livro que está dentro daquela prateleira envidraçada e que é proibido você chegar perto. Então, isso, para mim, é uma tortura. Tá certo? Então, criar livro em aquário, para mim, cada um de nós deve ter um sentido para isso, né? Mas criar ou conservar o livro em aquário, para mim, não existe nada mais autoritário, nada mais cruel do que uma atitude como essa. Então, fico imaginando o que deve ter levado o Chico a escrever uma coisa como essa. E a Neide estava comentando aqui, né? Imagina o Chico, naquela família, com um pai absolutamente ilustre, né, e etc e tal, que relação ele foi construindo com esses objetos, etc. Né? Bom, e aí faz a gente pensar, né? Por que a Neide falou isso? Ela ativou o conhecimento que ela tinha do Chico, de como é a vida dele, a relação dele com a literatura, com a língua, com o livro, com música e etc e tal, para poder chegar a uma interpretação como essa. Né? Então, socializar isso que ela fez com outros leitores, como nós, por exemplo, né, é absolutamente fundamental para a gente criar essa estratégia e saber que conhecer o autor, por exemplo, e a vida do autor, pode nos fazer nos aproximar dos sentidos dos textos. Então, quando a gente for fazer uma leitura com os alunos, dizer quem escreveu, né, comentar quem escreveu, não significa ler a biografia do autor. Né? Não significa que toda vez que eu pegar um texto para trazer, eu vou dizer assim, ele nasceu não sei onde, ele não sei o quê, ele não sei o quê, ele não sei o quê. Eu vou dizer o que é relevante para compreender aquilo que o texto tematiza. Eu vou dizer o que da vida dele é importante a gente entender ou saber para compreender o texto. Então, se eu for ler um poema do Manuel de Barros, por exemplo, que ele fala dos rios, né, que ele fala das árvores, que ele fala da chuva de Cuiabá, que é onde ele mora, né? Se eu pegar um poema dele, é absolutamente importante que eu diga que ele mora em Cuiabá até hoje, certo? É absolutamente importante que eu fale da relação que ele tem com a natureza e etc. O Chico viveu, era estudante de arquitetura na época da ditadura militar. A gente escondia os livros no teto, no porão, porque a gente morava ao lado das universidades e ele também residia por ali. Então, a gente tinha medo que a polícia invadisse e pegassem os livros e nos levassem embora, né? Então, essa questão do livro no aquário, ela pode representar, sim, a censura e o impedimento à leitura, né? Quem viveu a história sabe que pode ser isso. Estão vendo? Mais uma vez, mais informações para a gente ressignificar o texto lido. Né? Então, olha, para além do âmbito familiar, tinha o âmbito
mais amplo social e o contexto político daquela ocasião. Então, isso também pode estar dentro, e deve, né? Estar dentro desse sentido. Eu tenho uma visão diferente dela. Tem um filme que conta a história do pai do Chico, que é um grande historiador, Sérgio Buarque de Holanda. E nesse filme, que conta toda a relação que ele tinha com os seus filhos. E eles moravam ali no Pacaembu, numa casa que existe até hoje, está sendo tombada pela Prefeitura de São Paulo, e o Sérgio Buarque trabalhava embaixo, no porão. E a mãe do Sérgio Buarque, aí filho, ela impedia que os filhos atrapalhassem o pai. O pai, quer dizer, o ato de escrever do pai dentro da casa era um ato extremamente importante e significado pela mãe. O pai praticamente, então, a relação do Sérgio Buarque, pai, com os filhos, nunca foi uma boa relação. Ele era um pai distante e um pai poderosíssimo, porque ele era o dono das palavras. Então, quem lê o livro do Chico Buarque pode pensar outras coisas, né? Por que será que ele, na idade madura, quando a gente volta a se encontrar com pais, mães, etc e tal, ele de repente começou a perseguir palavras, né? Muitas palavras com significados tão escondidos que, sei lá, que a gente fica interpretando. Pode ser a sua, pode ser essa, pode ser milhares de outras coisas. Pois é, né? Aí a gente, depois de todas essas colaborações, né? De todas essas possibilidades de interpretação, que reflete todos os saberes que as pessoas têm sobre, por exemplo, a vida do sujeito. E a gente está usando isso para interpretar o que está dito. Faz sentido em instantes gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los para fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos. A gente olha de outro jeito para isso? Totalmente, né, gente? Ou, que é muito pior, por odiarmos-los, podemos escrever, simplesmente escrever um. É quase um exorcismo, né? E um exorcismo que leva a uma catarse, né? Que pode ter tudo a ver com essas informações todas que vocês trouxeram. Vejam como a gente chegou mais fundo na leitura, né? Com a contribuição dos saberes das outras pessoas. Mas foi qualquer contribuição? Teve um delírio aqui a respeito do que é que da vida do Chico Buarque, quando ele nasceu, onde ele nasceu, qual foi o recorte que foi feito, né? O recorte necessário para atribuir sentido para o texto que a gente acabou de ler, né? Eu chamei a atenção para uma coisa dos livros num aquário, né? Cultivá-los em aquários, né? E vejam, na hora, a gente não cria uma imagem do pai dele escrevendo, o pai dele lá, os livros, e ele não podendo chegar perto, nem do pai, nem do aquário, nem dos livros. Do aquário é bom, né? É o subconsciente, ou o inconsciente, se revelando. Bom, mas é muito interessante, né? Então, ler, quando eu vou pegar um texto para ler para os alunos, eu não vou pegar a biografia do sujeito, vou trazer e vou falar, tá certo? Eu tenho que saber qual é o conteúdo que eu trago, né? Para aqueles meus alunos que não conhecem o autor, por exemplo, o conteúdo que de fato contribui, a informação que de fato contribui para a interpretação do conteúdo e, portanto, para ampliar o repertório desse aluno, né?